E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Niilista e nada melhor hoje para ter como tema do que o nosso feriado de Corpus Christi, né? Mais um feriado que nos propicia a tradição católica. Bom, é como eu costumo dizer, né? A religião só tem duas coisas de bom: a sua ausência e os feriados. Os feriados eu gosto muito, né? Ficar em casa é sempre bom. Então, eu queria falar aqui um pouco hoje, né? O meu objetivo era falar sobre o Corpus Christi. Mas Corpus Christi não tem mistério, né? É uma celebração católica, feita de procissões, né? Também tem a tradição de fazer o tapete de sal, né? A cidade para, né? A minha cidade aqui para, os ônibus são desviados, né? As ruas são fechadas para que se faça o tapete de sal, o tradicional tapete de sal dos católicos, no centro lá da cidade. Mas poucas pessoas sabem que essa tradição não é católica, né? Isso aí não é de origem católica, é de origem budista. Os budistas, né, tradicionalmente, eles fazem as mandalas. Eles passam horas meditando, fazendo mandalas com areia colorida. Fazem obras lindíssimas no chão, né? Dentro de um templo fechado onde não tem vento. Depois então eles abrem as portas, o vento passa e destrói todas aquelas obras de arte que são feitas de areia colorida no chão, né? Para eles terem essa ideia, né? Essa meditação para eles é importante no sentido de que eles compreendem que as coisas belas são ilusórias, né? São passageiras. Então eles fazem mandalas lindíssimas, desenhos lindíssimos no chão, e depois o vento vem e destrói tudo, né? Isso para eles tem um sentido diferente dos católicos, que não sabem nem por que estão fazendo tapete de sal, né? No centro da cidade, né? Fazem de forma automática sem nem saber a origem disso aí, né? Que é uma origem oriental, né? Uma origem budista que remonta a tempos muito antigos. E Corpus Christi traduzindo-se o corpo de Cristo, né? É uma celebração que acontece 60 dias após a Páscoa cristã, e o objetivo é celebrar a Eucaristia, né? Aquela suposta, né, reunião antes de morrer que Jesus fez com os apóstolos, né? Esse mitozinho, essa historinha que é contada, né? E de que ele teria dito, né? Pegou o pão, pegou o vinho e disse: esse é meu corpo, esse é meu sangue, comam e bebam, né? Ou seja, comam o meu corpo e bebam o meu sangue. Cerimonial antropofágico, que tem a ver também com vampirismo, né? Que bebam o meu sangue, né? Curioso é que os próprios testemunhos de Jeová dizem que você não pode usar sangue, né? O sangue do outro, mas o sangue de Cristo pode, né? Isso é muito estranho, né? O próprio Cristo estabeleceu na Eucaristia, né, simbolicamente, que se bebesse o sangue dele, se comesse a carne, né? E os testemunhos de Jeová são contra a transfusão de sangue. Mas tudo bem, né? Não vou entrar nesse mérito. Agora, falando nessa questão de comer a carne, né? Eu comecei a pensar, eu vou fazer um vídeo diferente. Eu não vou fazer um vídeo falando muito sobre Corpus Christi, mesmo porque não tem muito o que falar, né? É simplesmente isso aí que eu já falei. Agora, essa questão da idolatria em relação a Jesus Cristo, né? Eu assisti um vídeo, até no canal do Aparecido de Bebedouro, né? E na realidade é um vídeo de um outro rapaz, né? Que o Aparecido postou, que esse rapaz, ele parece ser, né, homossexual. Então ele estava conversando com o primo dele, né, sobre a questão do homossexualismo. Acho que, se eu não me engano, ele falou no Pablo Vittar, né? E o primo dele agiu de forma totalmente preconceituosa e disse que o homossexual todos são degenerados, né? São uma aberração, né? E esse rapaz ficou indignado, né? Indignado com essa postura. Eu não sei se esse rapaz é gay ou se ele ficou indignado simplesmente, né, porque ele achou um absurdo essa postura do primo dele, né? E baseado nesse vídeo eu pensei, Corpus Christi tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com essa homofobia que existe dentro do cristianismo. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Pare para pensar, né? A religião cristã, né, ela foca na genitália, né? Ela foca nos órgãos sexuais. O padre não pode casar, né? Não pode ter uma relação normal,
pedofilia é algo que a Igreja Católica autoriza, né? Tá nem aí, parece até que se orgulha, né? Estranho, muito estranho isso. Né? Eu cheguei a ouvir um padre, né, quando ele foi questionado sobre os casos. Eu ainda vou postar esse vídeo aqui desse padre. Um padre que tem até um canal na rede fechada, né? Acho, se eu não me engano, na rede dos católicos, né? Acho que é a Rede Vida. Esse padre, quando foi questionado sobre a pedofilia na igreja, sabe o que ele falou? Ele falou que existia estatisticamente mais casos de pedofilia nas igrejas protestantes do que nas igrejas católicas. Ou seja, parece que é uma competição, né, entre eles, né? E todo mundo aplaudiu, os católicos aplaudiram, né? Grotesco esse vídeo, né? Grotesco esse programa, que esse padre fala isso. Né? Ou seja, ele se orgulha de ter mais pedofilia lá nos protestantes do que dentro da igreja católica. Que ponto que nós chegamos? Então, falando nessa questão da sexualidade, que a religião se fixa nessa questão, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né? Que Jesus é o tesão do cristão. O que ocorre? Se você for parar para pensar, essa homofobia que existe no cristianismo, né, que o senhor Bolsonaro aí faz apologia, né, de homofobia, né, todo mundo está querendo esse cara como presidente, entendeu? Cada um tem a sua consciência, né? Então, gente que hoje em dia, nos dias de hoje, né, políticos, representantes do povo, com esse tipo de postura homofóbica, irracional, que não tem base nenhuma em qualquer coerência, qualquer lógica, né? Porque o que tem a ver a sexualidade do indivíduo com o caráter dele? Né? Alguém dizer, como nesse vídeo que eu citei do Aparecido Bebedouro, que o primo do rapaz fala que todos os gays são degenerados, né? Todos os gays são maus caráter, que são pessoas promíscuas. De onde ele tirou isso? Né? Ele tirou isso certamente da religião. Então eu queria dizer o seguinte, a maioria, né, se você for parar para pensar, não existe sentido nessa homofobia que existe na religião. Por quê? Porque a maioria dos gays saem de lares cristãos e de lares heterossexuais. A maioria, quase que 100% dos gays, são filhos de pais heterossexuais. E a maioria também cristãos, né? Então por que isso? Por que será? Talvez, será que o cristianismo não dá margem ao homossexualismo também? É porque, falando aqui em Corpus Christi, né, a grande figura central do cristianismo é Jesus. Né? É um palestino barbudo, suado, pregado numa cruz, seminu, de cueca numa cruz. Esse que é o sangrando, né? Aí Cristo ainda fala assim, como o meu corpo e bebam o meu sangue. E o cristão aceita isso muito bem. Então, psicologicamente falando, porque nós sabemos muito bem, quem estuda um pouquinho de psicologia, sabe que não existe na sexualidade de um indivíduo opção. Né? Eu vou chegar aqui hoje e vou dizer assim, cara, sei lá, esse negócio de mulher tá dando muito trabalho. Acho que eu vou virar viado, vou virar gay, a partir de hoje eu sou gay. Não é assim que funciona, gente. Como alguns querem dizer que, por exemplo, gay é safadeza, gay é o cara que, entendeu? Escolheu isso aí porque é um safado, é um indigno, é um sem vergonha. Ninguém escolhe sexualidade. Sexualidade é orientação. Depende de um complexo de fatores genéticos, emocionais, geralmente de ordem inconsciente. Então, muitas das vezes, o menino é criado como menino, com todas as referências de menino, dentro de um lar cristão, e é gay. E mesma coisa com a menina. Às vezes a menina nunca teve influência de gays, nem nenhum tipo de referências que levassem a esse comportamento. E desenvolve esse comportamento. Isso é do indivíduo. Né? E o padrão da sexualidade é inconsciente. É um complexo, né, que ninguém hoje ainda definiu. Né? Tem uma forte carga genética? Sim. Tem uma forte carga hormonal? Sim. Mas não necessariamente. Também tem aspectos do indivíduo, não necessariamente culturais. Né? Porque em todas as culturas, mesmo as mais machistas, existe lá o homossexual. Né? Então o que ocorre? Eu vou falar com esse tema aqui porque eu quis fazer essa comparação, né? Porque entre o Corpus Christi, né, que é o corpo de Cristo. Olha só que coisa homossexual, né? As pessoas estão idolatrando o corpo de um palestino. Homens idolatrando homens. Então eu acredito que a fonte, né, a base, a essência dessa homofobia que existe dentro da religião, principalmente na religião judaico-cristã, que é extremamente machista e preconceituosa,
A origem dessa homofobia é exatamente o conteúdo homossexual, né, que existe dentro da própria religião. Na essência, no cerne de idolatrar homens. Quem corre atrás de homem é mulher. Né? Quem corre, se você vai ver um show de um grande ícone da música, aquele cara que bota a calça apertada, né? Cara boa, cabelão comprido, boa pinta, geralmente o público desse cara é feminino, né? Porque as mulheres estão buscando o que atrai o oposto delas, né? Estão buscando, né? O que as atrai sexualmente. Aí tem vários ícones aí, né, da música que são idolatrados. Vou falar aqui no Fábio Júnior, né, do passado, hoje o Wesley Safadão e outros aí desse negócio de forró universitário. O natural é homens idolatrarem mulheres e mulheres idolatrarem homens, do ponto de vista sexual. Só que na religião existe uma idolatria de homens por uma figura chamada Jesus Cristo. Não é uma simples admiração, não é. Não é um respeito. Como se tem um respeito por alguma figura que está acima de você. Né? Você pode respeitar o seu pai, você pode respeitar um outro homem que você admira, uma pessoa que tem uma mente que você admira, né? Um grande físico, né? Ou um grande professor, né? Ou um grande mestre mesmo, né? Como professor, um grande mestre, alguém que te ensinou alguma coisa. Você pode ter admiração. Admiração é uma coisa positiva, né? Mas idolatria, achar que não pode viver sem a pessoa, achar que a pessoa tem que entrar em você, se fundir com você para fazer você nova criatura, isso estamos falando de um barbudão, né? Um barbudão lá da Palestina, que nego idolatra esse cara. Então vocês vejam o conteúdo psicológico, né? Muitas das vezes homossexual, inconsciente que existe na religião. Não estou dizendo que esse religioso seja efetivamente homossexual, mas que tem sim, na base da sua mente, inconsciente, uma idolatria, uma tendência, né? Traços de homossexualidade, por causa da idolatria ao outro homem. Por que não idolatra uma deusa? Deus é sempre masculino na cultura judaico-cristã, Deus é sempre masculino. A mulher é praticamente colocada em segundo plano, né? Aí você vê, né, fenômenos como, por exemplo, né, quando o indivíduo se converte, ele deixa de beber, né? Por quê? Porque quando ele bebia, muitos espancavam as esposas. Quem é que tem a capacidade de bater numa mulher se não um homossexual, né? Alguém que tem conteúdo homossexual, ódio de mulher. Então o indivíduo para de beber, né? Porque ele sabe que não pode beber, né? Existem muitos casos, né, de religiosos que quando bebiam, né, passavam um pouquinho da conta, né, começavam a querer pegar no órgão genital do companheiro, né? Começavam a querer ficar de agarramento com o companheiro, né? Aí depois que larga isso tudo, vira crente, né? Tem horror à bebida, porque ele sabe que se beber coisas ruins podem acontecer, né? Coisas que ele não deseja podem acontecer, pelo menos não deseja conscientemente. Porque a bebida, ela libera aspectos inconscientes. Você quer saber quem você é? Você quer saber quem realmente você é? Né? Observe seus sonhos. Observe seus desejos mais internos. Observe quem você é quando você bebe, que aí você se solta. Aí você solta seus aspectos inconscientes. Observe quem você é. Porque ninguém que bebe se transforma. Quem bebe, ou quem usa alguma droga, alguma coisa, simplesmente libera os seus aspectos inconscientes, né? Aí você vê quem o indivíduo realmente é. Porque a consciência nada mais é do que um filtro. E o indivíduo que não se conhece, né, que não se autoavalia, né, que não tem essa autocrítica, ele não sabe quem ele é, né? Então ele é capaz de tudo. É capaz de cometer um crime, como a maioria dos criminosos que estão presos nas penitenciárias são cristãos, né? Tem algum tipo de crença, né, em algum tipo de divindade. Raros são os ateus dentro da cadeia. Muito raros, né? Muito raro você ver um caso de alguém cometeu um crime por causa do ateísmo, né? Mas é comum você ver pessoas cometerem o crime por causa da fé, né? Por acreditarem que não pode viver sem outra pessoa, por acreditarem que se matarem alguém vão ter algum benefício. Isso é fé, não é diferente do pensamento religioso. Como o ateu costuma ser mais racional, dificilmente você vai ver ateu envolvido em crime, né? Que ele não vai cair nessa asneira, né, de achar que o outro, que matar uma pessoa, vai ter algum benefício. Ou cometer algum crime vai ter algum benefício. Então eu queria
fazer essa analogia hoje aqui, né? Porque existe essa perseguição, sim, dos religiosos em relação aos gays, particularmente, né? Parece que eles têm medo de serem contaminados, né? É muito comum o religioso falar que tem medo, né? Que os filhos vejam lá, sei lá, dois barbudos lá se beijando, né? Mas se for Pedro beijando Jesus, né? Não tem problema, né? Então existe um forte conteúdo homossexual dentro da religião. Nós sabemos, quem estuda um pouquinho de psicologia, estudem, gente. Psicologia é um dos aspectos de estudo mais importantes para o livre pensador, para o ateu, né? Para você conhecer a psicologia das outras pessoas, a sua própria psicologia, a psicologia humana e também a psicologia das massas. Isso já é sociologia, né? Conhecer como é que as massas se comportam ao longo dos períodos da história. E você observa na religião que a religião sempre foi misógina, né? Ódio de mulher. Sempre foi clube do bolinha, né? A maçonaria até hoje, né? Que é cheia de cristão, é fechada, não permite a mulher. A própria religião judaico-cristã coloca a mulher como a que destruiu o Éden, o que acabou com toda a salvação. Inclusive afirmando que a menstruação, que é algo totalmente natural, né? É castigo de Deus, né? A mulher sangra porque Deus castigou. Engravida porque Deus castigou. Olha que absurdo, né? Então, gente, existe esse conteúdo homofóbico, misógino e homofóbico dentro da religião, porque muitos cristãos, não estou dizendo todos, mas a maioria, tem um conteúdo homossexual, um traço, né, de homossexualidade. Pela simples constatação da idolatria a um palestino, né? Uma figura viril, né? De um cara barbudo que se reuniu com 12 homens barbudos. Isso é tudo uma simbologia, uma mitologia astrológica. Mas o indivíduo quer trazer isso para a realidade. Ele ama Jesus, né? Ele sonha com Jesus. Ele entra em êxtase na presença de Jesus. E ele fala que Jesus não é homem, mas tem formato de homem. Seria mais ou menos como se o cara idolatrasse uma pica divina, um consolo divino, mas fala, não, tô chupando, mas não é consolo, é divino, entendeu? Não é um pênis, é divino. É isso que fazem com essa religião cristã. Corpus Christi, né, é uma das celebrações mais homossexuais que existem. Né? Coma o meu corpo e beba o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Antropofagia, comer corpo, né? Quando você pensa em sexo, você fala assim, eu vou comer você, né? Essas são as terminologias da própria sexualidade, né? Até o filme, né, brasileiro, e aí, comeu? Né? Porque comer na nossa gíria é uma gíria sexual, né? E na religião também estão essas gírias, né? Estão essas simbologias altamente sexualizadas, né? E principalmente homossexualizadas. Porque é até de se esperar de mulheres, né? Uma idolatria por uma figura de um cara viril palestino, né? Seminu pegado numa cruz, sangrando. E que dizem, como o meu corpo, beba o meu sangue. Porque quem gosta do outro sexo, idolatra tudo do outro sexo, né? O homem que gosta de mulher, a mulher para ele é uma degustação, né? O homem que gosta de mulher, a mulher é uma boneca, é um delírio, né? É um êxtase, né? Deixa de ser uma mulher, uma coisa idolatrada. E acredito que da parte dos gays, né? No caso da parte das mulheres também em relação aos homens, e da parte dos gays também, né? Idolatrar o aspecto sexual do outro. E na religião isso está impregnado, né? Aí acontece o quê? Quando o indivíduo tem esse conteúdo inconsciente, né? Que a gente sabe que todo mundo que ataca algo de forma veemente é porque odeia o que está em si próprio, esse algo que está em si próprio, né? O cara que ataca de forma violenta, de forma agressiva o homossexual é porque ele tem um conteúdo homossexual latente, né? Porque ele tem medo de se contaminar, então ele quer destruir aquilo ali, né? Nós ateus temos dentro de nós conceitos religiosos também, né? Então nós odiamos isso em nós, né? Essa crença que nós já tivemos, essa fragilidade que nós temos de sermos mortais, né? Todos nós desejamos, todos nós ateus, livres pensadores, no fundo desejamos ser imortais, desejamos viver para sempre.
Todos nós desejamos um paraíso. Isso é natural do ser humano, querer o bem-estar. E de qualquer animal. Né? Se chegar perto de uma barata, ela corre, porque ela quer bem-estar, ela não quer ser morta. Né? Ela quer viver para sempre. Então nós temos essa ignorância em nós e nós combatemos isso porque nós temos em nós. Agora, o cara que combate de forma veemente um homossexual é porque ele tem isso latente nele. Né? Ele tem medo, ele ataca, ele quer destruir o que existe nele. É natural, né? Que ele teme, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Porque é tudo questão de psicologia. Não tem porquê a religião estar tão preocupada com isso, né? Com o órgão genital dos outros. Entendeu? A religião não tem que estar preocupada com gay, com o que o cara faz entre quatro paredes. Se o cara tá beijando o outro, se a menina tá beijando a outra, se não estão fazendo amor, não estão fazendo guerra, não estão brigando. A gente tem que lutar, a gente tem que ficar revoltado. É contra a gente brigando. É contra a gente se esmurrando. É contra a gente se odiando. É isso que a gente tem que lutar. É contra isso que a gente tem que se revoltar. Agora, se revoltar porque o outro tá se beijando, porque o outro tá feliz, porque o outro não tá fazendo mal pra ninguém. Você tá transando 2, 3, 4. Problema, eu tô fazendo mal pra ninguém. Se a criança vai ser... Já foi demonstrado, né? Já é demonstrado, já é conhecido. Não existe influência sobre a sexualidade. Isso aí é questão do indivíduo, né? Ninguém vira homenzinho ou mulherzinha, ou seja o que for, por influência. As pessoas são o que são porque querem ser, né? Porque desenvolvem desejo. E a maior prova disso é que a maioria dos gays vem de lares cristãos e de lares de casais heterossexuais. A maioria, quase 100%. Então, cadê a influência? Talvez a influência cristã, né? De não fazer o indivíduo se conhecer, né? Que faz o indivíduo ser um idólatra de uma figura masculina. Talvez isso aí, né? Seja um forte conteúdo homossexual e que na realidade os cristãos temem. Porque muitos desses cristãos, como eu falei, já beberam, né? Aí bebiam, faziam vergonha, né? Ficava querendo segurar lá o pau do colega, né? Segurar a genitália do companheiro, ficar de agarramento, né? Aí chegava em casa, queria espancar a mulher, né? Ódio de mulher, né? Então tem isso aí, tem muito, né? Só quem bate em mulher é quem tem um conteúdo homossexual, né? Você não vai bater numa coisa que você idolatra, que você ama. Então, gente, queria fazer essa analogia aqui com esse Corpus Christi, ou seja, corpo de Cristo. Para quem gosta aí de comer o corpo de Cristo, tá doidão para se deliciar com o corpinho de Cristo, amém, né? Vai com Deus. Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.